Estamos voltando agora com Alagoas Arte e Cultura. Deixamos um pouquinho o Joelso, vamos voltar para ele ao final do programa. E como prometemos, vamos conversar agora sobre poesia. Poesia da melhor qualidade, poesia com vários, uma penca, né? Uma penca de poeta, né? um mói de poeta, Então, deixa eu ver se eu estou ainda com a memória em ordem. Temos aqui o Bruno Ribeiro, temos o Nilton Rezende, temos o Milton Rosendo, o Igor Braza e o Bruno Cavalcante. Esse pessoal está levando agora, está encenando agora, está poetizando agora um espetáculo chamado, que nome maravilhoso, Amores Ébrios. E é sobre isso que a gente vai conversar. Conversar sobre poesia, né? E sobre os amores ébrios. E claro, vamos ouvir poesia, né? Vamos começar aqui pelo Nilton. Como é que funcionou a poesia na sua vida, Nilton? Eu nunca fui de ficar escrevendo poemas, assim, expressão poética, um diário, poesia, não. Quando eu pensava na palavra, eu pensava em ser escritor, né? Então eu queria escrever mesmo, não ficava só com anotações. Quando eu anotava, não era para colocar algo para fora, emoção, não, era exercício para um dia vir a ser escritor mesmo, entende? Então sempre foi, minha relação com a poesia foi a de me tornar um escritor. Não a de apenas, se é que pode dizer apenas, colocar emoções em um papel, entende? Mas ter uma preocupação estética, uma preocupação com a forma, com a linguagem, com o ritmo. Mas não, entende? Então pensava já num escritor, mas pensava num poeta, num escritor de poesia. De início não, de início era mais a questão da prosa, tanto que eu praticamente não lia poesia, lia mais prosa. Atualmente eu tenho um livro de poemas e estou escrevendo prosa também. O fato de eu ter me tornado poeta antes de ter me tornado prosador se deveu muito à matéria dos poemas que eu escrevi, porque a forma do texto, o tipo do texto, não é a gente que dita. O texto, quando nasce, ele de certo modo diz como quer ser. Então há textos que vêm, há coisas que vêm e dizem, ó, eu vou ser poema, eu vou ser conto, eu vou ser romance. E as coisas de que eu estava tratando, por serem coisas que tocavam muito, é uma linguagem que exigia muito de mim, é um assunto que exigia muito de mim, a linguagem simbólica, entende? A linguagem alegórica. Então o melhor modo que eu tinha para fazer aquilo era a poesia, sabe? Então foi poesia por uma necessidade, porque o assunto exigia que fosse poesia e não outra coisa. Então vamos continuar nessa levada, já que eu perguntei isso, vamos fazer uma rodada dessa pergunta agora. Então vamos nessa levada aqui com o nosso Bruno Ribeiro. E o barato da poesia em você? Como é que se dá? Como é que... Surgiu de um modo muito diferente, assim, também da do Nilton, assim. No início eu não tinha pretensão de ser um escritor, poeta, alguma coisa assim. Eu sempre fui muito leitor, ouvinte de música popular e sempre me chamou a atenção as letras, a forma, a linguagem, não só a melodia, não só a música também, isso quando eu me refiro à música popular. E claro que há um momento em que você tenta desabafar algumas coisas e depois vai tentando trabalhar isso de uma maneira com a linguagem mais apropriada para a coisa, com a técnica, com o ritmo, com questões mais alegóricas, enfim. E no início não havia mesmo essa pretensão. Acho que assim, é muito fácil. Mas eu acho que, será que o início, porque essa coisa do preenchimento do vazio existencial, talvez, no começo, talvez, né? Tem essa coisa. Mas depois foi importante para mim, alguns anos, quando já em contato com o Nilton Rezende, me ajudou um bocado nisso daí, principalmente ele. Eu decidi ser poeta, né? Então foi uma parte, depois dessa decisão minha, a coisa começou a trabalhar eu comecei a trabalhar com mais seriedade na linguagem, buscando outras influências, buscando outras leituras e tudo, que assim, aos 18, 16 anos, todo mundo é poeta, né, praticamente. Então todo mundo, quer dizer, poeta de uma maneira muito abrangente do termo, mas difícil é você chegar aos 28, 30, 40, 50 e fazendo poesia, né, na verdade usando a linguagem poética assim, como trabalho, como exercício, como um prazer também, né? Então,
depois tem alguns anos, pouco tempo, eu decidi realmente que queria trabalhar com isso e comecei a investir, comecei a trabalhar, exercitar, praticando, lendo, discutindo, conversando. E é bacana, hoje eu me encontro num lugar que eu sou feliz por ter participar, ter amigos assim, poetas, amigos, né? E a gente está fazendo esse grupo agora, esse número aí, Amores Ébrios. Isso só tem sido gratificante assim, para mim, porque eu tenho encontrado um espaço na poesia que eu não encontrei, por exemplo, em outras linguagens que eu talvez tivesse, se eu tivesse oportunidade, eu poderia ter entrado, como a música, por exemplo. Mas a poesia abriu as portas assim para mim e eu vi que eu devo trabalhar por aí. Vamos de Bruno para Milton. Milton, e você um pouco dessa sua história também com a poesia, desse encantamento com a poesia? A minha relação com a poesia, ela também, diferentemente do Newton, ela nasceu da necessidade de colocar no papel a minha emoção, né? Inicialmente. Claro que à medida que o tempo foi passando, eu fui cada vez mais me livrando dessa necessidade de expor, né, vamos dizer assim, meus sentimentos, minhas emoções, e fui depurando, e o texto foi ficando simplesmente com um teor mais artístico mesmo. Mais trabalhado. Mais trabalhado. Mais trabalho, né? Exatamente. Mais carpintaria, como diz a história. E a minha produção poética, ela nasce muito desse meu diálogo, né, com a literatura, com os escritores, né? Todo momento que eu estou escrevendo, acaba que na minha construção eu percebo um diálogo, um eco de um outro poeta, né? A minha poesia, ela já nasce assim meio híbrida, né? Claro, todo texto ele é assim por excelência, mas eu comecei a perceber que era uma das minhas obsessões, né? Essa construção de um texto por onde perpassam muitas vozes, muitos ecos, né? de outras figuras, né? da poesia. E tenho essa relação também com a letra de música, né? que é uma experiência nova, né? relativamente nova. Eu tenho construído um diálogo também com a música. Né? E por falar nisso, então vamos passar para o Brasa, né? para o Igor Brasa aí, falar um pouco dessa história da música, da poesia, a música com a poesia, como é que é essa história? Acho que tudo começou com o meu trato com a letra, na verdade, assim, que eu sempre gostei de ler, sempre gostei de escrever, pá. Só que a forma de poeta, eu acho que se enquadraria mais, assim, como o Bruno, assim, do que o Newton, assim, né, que é a coisa do vomitar, né, tipo, eu vomitando, aquelas turbilhão de sensações e de coisas, assim, tipo, a escrita saía... A necessidade. Fala, que não era poema, que não era prosa, que não era nada ali, era um desabafos, né? Tipo, a partir do momento vai assumindo alguma forma. E aí, nesse contato também, eu já tinha um contato com violão desde pivete, assim, de 15 anos, já gostava do violãozinho. E aí, daqui a pouco você começa a enquadrar aqueles primeiros acordes, aquelas primeiras letras também, né? Tipo, tentar fazer uma coisa, né? E aí, daqui a pouco vem algum germe de algum poema, que não foi, mas, tipo, vai sendo, né? E aí, com o tempo, tipo, chegar numa determinada idade, sei lá, 19, 20 anos, sei lá, e você vai, porra, por que não levar isso mais a sério? E aí vem amigo de faculdade, aí vem músico amigo, vem poeta amigo. Eu sempre vomitão, assim, né? Tipo, sempre desabafando tudo, jogando. Mas aí, tipo, aí chega um e diz, pô, por que você não tenta um trato melhor com a forma? Aí chega outro, pô, por que você não presta mais atenção nisso? Pô, por que você não fica mais... Tipo, aí você vai se fazendo, né? Tipo, eu acho que hoje eu já estou encontrando o caminho no qual ter um domínio maior sobre o que eu faço, assim, um pouco mais, assim, sobre a música, de ter mais requinte, mais trato, se é na letra, ter mais, se é poesia, se é letra de música é uma crônica, se não é nada, não é nada, então é por aí, acho que eu estou encontrando.